Eu vou louvar com 192 da harpa. Os irmãos que souber podem me ajudar. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que manou no Calvário. Redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Agora eu vou louvar com 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta
irmão Felipe para estar fazendo oração para eu passar o período das oportunidades. O irmão Pedro está com oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar para meditação apenas um versículo que se encontra em Josué 24, e é o versículo 15, que diz assim: Se porém vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí Josué confronta o povo e chama o povo a escolher se vai servir, eles decidirem se vão servir a Deus ou se vão escolher servir qualquer um dos outros deuses que eles conheceram por ouvir falar, os deuses dos povos do Egito, os deuses de antes do Eufrates, os deuses da terra onde eles habitavam. E ele fala: eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. E aí, porque parece que do mesmo jeito que acontecia lá, acontece hoje. A gente está aqui, a gente diz: eu e minha casa servimos ao Senhor, mas nós não estamos servindo ao Senhor. Nós estamos aqui, mas estamos o tempo todo dividindo a adoração que tinha que ser a Deus com outras coisas. O tempo todo a nossa fidelidade está sendo dividida entre Deus e o mundo. O tempo todo a gente está escolhendo agraciar o mundo com a nossa adoração, deixando de agraciar a Deus com a nossa adoração. O tempo todo a gente está agindo dessa forma. E novamente o Senhor tem falado conosco. E é interessante porque muito tempo se passa desde Josué até chegar em Jesus, e nos evangelhos Jesus fala que não tem como servir a dois senhores. Se você servir um, automaticamente você deixa de servir o outro. E nós estamos brincando de servir as dois senhores ao mesmo tempo. Nós estamos deixando de tomar uma decisão. E num tempo de tanto posicionamento, a gente se posiciona em tudo. É gente se posicionando de um lado, gente se posicionando do outro. É gente que defende um partido político, é gente que defende outro. É gente que defende um influenciador, é gente que defende uma pessoa que nem conhece. A gente tem deixado de se posicionar diante do Senhor. E aí fica o questionamento: quem nós estamos escolhendo servir? Nós podemos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Nós estamos servindo ao Senhor com fidelidade? Em verdade nós estamos servindo ao Senhor? E eu agradeço a minha oportunidade. Amém. O grupo Shalom Adonai está com oportunidade. Conjunto Shalom Adonai, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Transformei noite sombria em alegres e doces manhãs.
transportei das trevas pro teu reino, multidão. Quem estava em guerra era mas eu não me dei vencido. Não achei a minha mão, estava decidido. Não me rendo, não me entrego, não me quero, não desisto, continuo a serviço do rei. Ai daquele que tocar nos pés de ungido. Mas eu não me dei vencido. Não achei a minha mão, estava decidido. Não me rendo, não me entrego, não me quero, não desisto, continuo a serviço do rei. Ai daquele que tocar nos pés de ungido. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Os guerreiros de Cristo tocam a oportunidade. Saudamos os irmãos na paz do Senhor, convidando os irmãos para adorar o hino 291, quer dizer.
o conjunto de geração de adoradores. Saudamos irmãos com a paz do Senhor. Disseram pra você que não tem jeito, não. A tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Alguém falou que este era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras nem mais para orar, mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a tua dor, seu sofrimento. Chegou o tempo de cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou agora, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. Ninguém falou que você já venceria, mas acredito mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras nem mais para orar, mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a sua dor, seu sofrimento. Chegou o tempo de cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. Ninguém falou que você jamais venceria, mas Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Eu posso ver um inimigo correndo pela terra, vejo anjos descendo. É hoje o dia, pode comemorar. Ninguém falou que esse era o meu fim, mas você para a mão de Deus sobre ti. E tua vida vai ter que se assentar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Agora começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. Ninguém falou que você jamais venceria, mas Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. O irmão Jean está com a oportunidade. Com esse louvor vamos tirar as ofertas.
Salve os irmãos na paz do Senhor. Quando Cristo aqui andou, sempre o acompanhou grande multidão. Vinha de todos os lados para buscar nele uma solução. E um certo dia a hora estava avançada e alguém preocupou: mestre, despede esse povo, pra que vai e vem de novo. Precisam se alimentar. Sem saber de onde veio, estava ali no meio um certo rapaz, com 5 pães e 2 peixinhos. Pra ele sozinho estava bom demais. E Jesus, sabendo disso, outra vez aos seus discípulos quis mostrar que o seu poder é sem limite. Chamou um discípulo e disse: traz o que ele tem pra cá. Aquilo que era pouco logo se multiplicou nas mãos de Jesus, pois ele abençoou, e todos comerão e até sobrou. E o povo se maravilhou com aquele milagre, vendo em Jesus tanta autoridade. E outra vez ao Pai ele glorificou. Jesus ainda hoje faz multiplicar, o seu fogo em muito pode transformar. É só depositar com fé em suas mãos. Jesus não tem prazer em despedir ninguém sem abençoar, pois bênçãos ele tem, e a bênção maior é a salvação. E aquilo que era pouco logo se multiplicou nas mãos de Jesus, pois ele abençoou, e todos comerão e até sobrou. E o povo se maravilhou com aquele milagre, vendo em Jesus tanta autoridade. E outra vez ao Pai ele glorificou. Jesus ainda hoje faz multiplicar, o seu fogo em muito pode transformar. É só depositar com fé em suas mãos. Jesus não tem prazer em despedir ninguém sem abençoar, pois bênçãos ele tem, e a bênção maior é a salvação. Jesus não tem prazer em despedir ninguém sem abençoar, pois bênçãos ele tem, e a bênção maior é a salvação. Salvação. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.
A Luísa está com oportunidade. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Ele vai fazer na sua vida. Eu conheço o seu cansaço, eu conheço a sua dor. Quando você pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano para cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer também: valeu a pena acreditar. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer também: valeu a pena acreditar. Vou fazer, eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor pra você. Vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E você vai dizer também: valeu a pena acreditar. Valeu acreditar. Tayan está com oportunidade.
Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, a gente vive lutas, mas a gente tem a certeza que o nosso nome está lá no livro da vida, não é verdade? E quem não tem essa certeza, que Deus possa abençoar e dar tempo para que ele possa buscar ter seu nome escrito lá. E o crente, a gente escuta sempre que é o povo mais feliz da terra. E sabendo que o nosso nome está escrito lá, nós devemos comemorar por termos o nosso nome no livro da vida. Amém? E tem um louvor que eu cantei um tempo atrás aqui na igreja, eu vou cantar esse mesmo louvor hoje e eu quero que você cante comigo nessa noite, celebrando por essa bênção que Deus te dá, que você tem o seu nome escrito lá. E é um louvor, eu vou fazer o que eu fiz a última vez. O louvor, eu vou passar uma vez com vocês para vocês aprenderem e depois vocês vão cantar comigo, amém? Tá fraco, amém? Então tá bom, é assim que eu quero, animado para cantar, tá? Que diz assim, ó: melhor que o ouro, melhor que a prata, é ter um nome no livro da vida. Maior tesouro, maior riqueza, é ter um nome no livro da vida. Quero que você cante, amém? Está escrito lá, meu nome está escrito lá, no livro da vida. Lá, meu nome está escrito lá, meu nome está escrito lá, no livro da vida. Melhor que o ouro, melhor que a prata, é ter um nome no livro da vida. Maior tesouro, maior riqueza, é ter um nome no livro da vida. Hoje é difícil, o coração chora, mas amanhã eu serei feliz na glória. Em meio às lutas, eu vou adorando e esperando o dia da minha vitória. Eu trago uma canção dentro de mim que o mundo não poderá tirar. Por quê? Foi escrita por Jesus em uma cruz, e por onde eu for irei cantar. Melhor que o ouro, melhor que a prata, é ter um nome no livro da vida. Maior tesouro, maior riqueza, é ter um nome no livro da vida. Eu trago uma canção dentro de mim e o mundo não poderá tirar. Foi escrita por Jesus lá naquela cruz, e por onde eu for irei cantar. Você comigo, bem alto. Melhor que o ouro, melhor que a prata, é ter um nome no livro da vida. Maior tesouro, maior riqueza, é ter um nome no livro da vida. Dão glória a Jesus, aquele que tem seu nome lá. Aleluia! Melhor que o ouro, melhor que a prata,
livro da vida. Um brado. Oh, 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 oh. Mais alto, gente. Aê! Oh, oh, oh. Agradeço em nome de Jesus. O conjunto Geração de Adoradores novamente. Saudamos os irmãos novamente com a paz do Senhor. Entre relâmpagos, em um grande esplendor, em um triunfo de glória, vem chegando o Salvador, liderando seus exércitos, pois de todos é Senhor. Vem subjugando o mal e abatendo o opressor. Quem é esse que vem Sua presença terroriza e traz medo ao perverso, mas para quem nele tem fé e a esperança está de pé, sabe muito bem quem ele é. É o Deus que a igreja adora, é o Deus que a igreja espera, é a grande redenção nessa hora, que o nosso inimigo já era. Ele vem para buscar quem o espera. Forte é Jesus, não há nada que o
diácono Luciano para estar fazendo oração e assim passar a palavra para o bispo. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, como é maravilhoso estarmos aqui, adorando a Deus. Mas como a responsabilidade nos leva a sentir pequeno diante da grandeza desse Deus. Esse louvor que os jovens cantaram agora, por exemplo, né? Glorioso, majestoso, Rei dos reis. Ele é Senhor de todo o universo, Ele é majestoso, Ele é tudo e nós somos nada. Então é por isso que eu louvo a Deus, por estarmos aqui na presença de um Deus tão grande como esse Deus. Saber que Ele nos aceitou, nos recebeu, sendo nós tão indignos, sendo nós imperfeitos, inconstantes, falhos, cheios de defeito. Acho que nos falta a palavra para expressar tudo de negativo que temos. E nos falta a palavra para expressar tudo de positivo que o nosso Deus tem. Da sua grandeza, da sua maravilha. E isso é maravilhoso, né? Quando nós adoramos a Deus. Quando eu vi Vanderlei chegando ali na porta, eu disse, como é bom chegar em casa. Não é na casa dele não, irmãos. É quando o Vanderlei chegou lá no portão, ele já chegou com um sorriso, porque ele estava chegando na casa do Pai, ele estava chegando em casa. E quando nós entramos aqui, esse deve ser o nosso sentimento, o sentimento de alegria de estarmos entrando na casa de Deus. E quando ele chegou lá, eu estou sentado aqui, estou vendo tudo, né? Vanderlei vem chegando já com um sorriso aberto, porque a alegria de estar chegando em casa, a alegria de estar de volta aonde ele mais gosta de estar, é na casa de Deus. Porque ele sempre manifestou isso, sempre esteve presente, enfrentando situações, dificuldades, mas esse é o lugar que ele nunca abriu mão de estar. Às vezes nós enfrentamos situações que, quando as coisas pesam sobre os nossos ombros, nós perdemos o ânimo de estar na casa de Deus. Perdemos a coragem de caminhar. Mas as situações não podem ser suficientes para nos impedir de estarmos aqui adorando, nos alegrando na presença do Senhor. E eu quero convidar os irmãos para falarmos justamente disso, no livro de Abacuque, no capítulo 3. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu nunca esqueci o que o nosso pastor, que já faleceu, o pastor Rogério, falou um dia no nosso estudo, no nossa aula seminário, e ele disse assim, irmãos, eu encontrei com um irmão que eu encontro sempre, e eu achei interessante. Eu encontrei o irmão no início do mês e ele me cumprimentou, a paz do Senhor, pastor! Cheio de alegria, o salário no bolso. No meado do mês, aquela alegria já estava pela metade, porque o salário também já estava indo embora. E ele passou, a paz do Senhor, pastor. E quando chegou no final do mês, eu encontrei aquele irmão com a cabeça baixa, que nem paz do Senhor ele falou, porque ele vive das circunstâncias.
O salário está no bolso, muita alegria. O salário diminuiu, a alegria diminuiu junto. E quando o salário acabou, não restou alegria nenhuma. Irmãos, nós devemos nos alegrar independente das situações e das circunstâncias. Abacuque capítulo 3, o versículo 17 e o 18. Apenas. Todos encontraram, amém, irmãos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Podeis assentar? Irmãos, nós estamos prontos para isso? Para nos alegrar quando o campo não produzir? Estamos prontos para nos alegrar quando a figueira não florescer? Porque se a figueira não floresce, certamente ela não vai produzir figos. Porque se não houver fruto na vide, nós sabemos que vai faltar azeitona, não vai ter. Nós sabemos que o produto da oliveira falhar e os campos não produzir mantimento, vai faltar comida, não vai? As ovelhas serem exterminadas e não haver nenhum daquele gado que talvez era tão grande e não tem mais nenhum. Nós estamos prontos para isso. Talvez você poderia dizer: eu não planto, mas comem. E se ninguém plantar, você não tem o que comer. E se Deus disser que não vai dar mais mantimento, vai te faltar o pão. Mas Abacuque, ele estava em meio a uma situação complicada. Deus, ele estava chamando o povo a uma responsabilidade por causa da sua rebeldia e desobediência. E o povo que havia apoderado-se de Israel assolavam o povo de Israel, e Deus promete castigo a esse povo, porque eles estavam enriquecendo com bens mal adquiridos, eles estavam prejudicando, eles estavam oprimindo para enriquecer. E Deus, ele não tolera a injustiça, e ele tem um propósito com o seu povo, e ele promete punir aqueles que oprimem o seu povo. Mas porque o povo estava oprimido, o povo estava desolado diante da situação, o povo estava se sentindo ninguém ou nada no meio daquela situação. E Abacuque, ele ora, ele ouve a palavra de Deus, e ele expressa no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Abacuque, ele não estava sendo levado pelas circunstâncias, ele não estava permitindo as circunstâncias ofuscar aquilo que ele conhecia, e nem o seu temor a Deus. Ele não estava permitindo que os problemas daquele momento fosse suficiente para ele desistir ou desanimar, se esconder. O que acontece com muitas pessoas, quando as coisas ficam difíceis, se esconde.
corre, foge, tenta não aparecer, tenta não ser visto quando as dificuldades chegam, quando os problemas surgem, encolhe. Por quê? Porque os problemas são avalaçadores, estão pesando, está indo além das suas forças, então não é provação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não nos prova além daquilo que podemos suportar. Está indo além das suas forças, está indo além daquilo que você pode suportar. É muitas vezes correção de Deus e não provação. Eu não suporto, eu não aguento. Como cristão, eu esmoreço na fé, eu perco o ânimo, eu perco a coragem de lutar. Não é provação, porque Deus não confunde ninguém. A palavra de Deus não confunde ninguém, e a Bíblia diz que Deus não prova além do que podemos suportar. Se estamos sendo provados, como cristãos, suportamos a luta e vencemos. Suportamos a dificuldade e vencemos. Nós abatemos as dificuldades e não nos deixamos ser abatidos por elas, porque nós estamos em Cristo e não há ninguém maior do que Ele, não há nada maior do que Ele, e é Ele quem me sustenta, diz a Bíblia, é Ele que me põe de pé, é Ele que me direciona, é Ele que me capacita. E se está faltando condição, é porque está me faltando capacitação de quem pode me capacitar. Se eu deixar as lutas, os problemas me vencer, não é provação, é correção, é açoite. Por quê? Porque as lutas estão além daquilo que eu possa suportar. E Abacuque estava no meio de todo aquele problema, toda aquela tempestade, toda aquela dificuldade. Abacuque estava no meio de tudo aquilo ali, de todo sofrimento, de toda agonia, de toda pressão contra, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa de desprezar Deus e não ouvir a sua palavra. O sofrimento havia chegado, mas Deus se levanta em favor dos seus. Eles estavam abatidos, estavam sofrendo, presos, sufocados, mas Deus promete que vai dar castigo àqueles que o oprimem. Irmãos, quando confiamos no nosso Deus, quando temos convicção de quem somos, vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, nós vamos fazer o que Paulo disse: abatido sim, mas derrotado ou destruído nunca. Abatido sim, mas destruído nunca. Por quê? Porque ele tinha certeza quem era o seu Deus. E ele sabia, como Jó sabia na sua provação, que Deus se levantaria em seu favor. Olha a situação que Jó estava vivenciando, mas ele tinha certeza que Deus haveria de se levantar em seu favor. E quando nós enfrentamos lutas, quando nós enfrentamos provações, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós temos certeza que Deus vai se levantar e que no tempo dele tudo vai mudar, vai ser diferente na nossa vida. Tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Deus vai entrar com providência, Deus vai solucionar, Deus vai abrir o caminho, Deus vai destruir as muralhas, Deus vai abrir porta onde não tem, Deus vai nos guiar pelo caminho certo.
É o que nós confiamos, o Deus que nós confiamos é inerrante e é poderoso, como foi cantado nesta noite. Eu fiquei observando cada louvor que ia sendo cantado e observando. A Luísa vem e canta que valeu a pena acreditar. Já observaram isso? O Jean vem e canta que Deus não despede, não tem prazer em despedir de mão vazia. Os jovens vêm e cantam que Ele é glorioso, é majestoso, ou seja, ninguém pode o parar ou impedir Ele de agir. Daí vem e canta que devemos nos alegrar por ter o nome escrito lá. Ele já nos deu vitória, Ele já nos concedeu algo que ninguém pode tirar, que o mundo não pode tirar, que as circunstâncias não podem tirar, que o diabo não pode tirar, que o inferno com seus levantes não pode tirar o que Deus nos deu. Só tira se nós dermos oportunidade para Ele tirar. Mas enquanto nós tivermos certeza no Deus que cremos, ninguém pode tirar, ninguém pode impedir aquilo que é nosso, porque Ele, pela sua graça, nos deu. Não temos motivos para viver de cabeça baixa, porque Deus tem provido o necessário, e muito mais que o necessário para cada dia. Deus tem provido o necessário e muito mais que o necessário. Por quê? Vamos julgar o que é necessário pelos nossos governantes e o que é necessário segundo a visão de Deus para nós? Quando alguém procura uma baixa renda, se tiver 4 pessoas numa casa, o custeio de cada um no ponto de vista do governo para o mês, independente do que ele estiver vivendo, é de R$400. Acho que nós temos uma visão muito diferente do nosso Deus a nosso respeito, porque Ele tem nos dado muito mais que isso. O custeio de cada um para o governo do nosso estado, do nosso país, é de R$400. Se você tiver 4 pessoas e ganha R$400 para dividir para os 4, ou seja, um salário que divida 400 para cada um, você não consegue nada no CRAS, porque a visão do Estado é essa. Aí Deus diz que proveu o necessário para a nossa vida, e nós vivemos mordomia, nós vivemos privilégios, trabalhamos, corremos em busca do nosso sustento, corremos atrás, Deus nos sustenta e Ele nos dá muito mais que isso. Ele provê para nossas vidas. É por isso que Abacuque, quando ele ouve a palavra de Deus e ele sabe que Deus é fiel e é poderoso, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. E ele faz um clamor: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. É como se Abacuque estivesse dizendo: desperta o teu povo, Senhor. Abra os olhos do teu povo para que eles vejam de verdade. Porque já através do profeta Isaías, quando Isaías tem a visão da glória de Deus, quando Isaías recebe um toque com uma brasa e ele prontifica a ir fazer a vontade de Deus,
Deus diz para ele: então vai e diz ao povo que eles ouvem, mas não entendem, veem, mas não conseguem enxergar. Olha a situação que estava o povo. Ouvia, mas não escutavam. Viam, mas não conseguiam enxergar. E nós estamos vivendo um tempo em que muitos estão vivendo a mesma situação. Ouve, mas não escuta, porque quem escuta coloca em prática. Vê, mas não consegue enxergar, porque os olhos espirituais estão vendados. E Abacuque estava enxergando, entendendo que a situação do povo era essa. Que o povo não estava conseguindo ouvir Deus, que o povo não estava conseguindo enxergar Deus, que o povo havia se desviado do propósito de Deus, e que agora Deus fala e ele ouve a sua voz e teme, porque ele sabe quem é Deus. Porque ele sabe que quando Deus falou com Jeremias, ele falou: eu velo pela minha palavra para cumprir. Abacuque não era inocente da palavra de Deus, ele tinha conhecimento. E se Deus falou sim, é sim, ele vai cumprir o sim dele. E se ele disser não, é não, é a sua palavra. Mas se houver arrependimento, vocês se lembram de Nínive? A ordem de Deus para Jonas era ir a Nínive e pregar destruição para Nínive. Houve arrependimento, e Deus se arrepende do mal que havia prometido àquele povo. Se houver arrependimento, talvez a circunstância, a situação que está pesando sobre o seu ombro, a dificuldade que está te aprisionando, aquilo que está tirando a sua visão, o seu prazer, a sua alegria de servir a Deus, de adorar a Deus, se você se arrepende dos teus atos contrários à vontade de Deus, a alegria vai chegar outra vez. Pedro pregando, ele disse isso no livro de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha o tempo do refrigério. Pela presença do Senhor. Pedro estava dizendo: vai chegar a alegria que está te faltando. Vai chegar a paz que está te faltando. Vai chegar o prazer que está te faltando de estar adorando a Deus. A coragem de enfrentar os desafios vai chegar. Vai chegar o tempo do refrigério, irmãos. Quando o homem se arrepende e se converte dos seus pecados, o tempo de alegria, o tempo de prazer, o tempo de bonança, o tempo de sorriso chega. Mesmo que a noite tenha sido de choro, o salmista diz que a noite ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus provê aquilo que precisamos. Deus conhece as nossas necessidades e tem prazer em abençoar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que um dia eu disse: Senhor, eu quero te servir. Mas o que é eu servir a Deus? É fazer a vontade dele ou a minha? A gente ainda canta o hino 147. Talvez para muitos teria que excluir esse hino da harpa. Quero eu servir-te, ó meu Deus, Senhor e Rei. Nós não cantamos esse louvor? Quero eu servir-te. O que é servir, irmãos? No meu e no seu conceito, o que é estar a serviço de alguém? O que é estar a serviço do reino de Deus? O que é servir no seu conceito? No meu conceito?
O que é servir no conceito da palavra de Deus? Servir no conceito da palavra de Deus é abrir mão do que é seu ou de você para fazer a vontade daquele que te elegeu, de que te escolheu. Jesus, a Bíblia diz que ele despiu de toda a glória que tinha antes com o Pai e nos deu o exemplo de serviço a Deus. Você já parou para pensar nisso? Jesus se despiu de toda a glória que tinha antes com o Pai para prestar serviço e nos deu exemplo de abnegação, de serviço prestado, de empenho, de investimento. Investir em coisa que, se fosse no meu ponto de vista, não valeria a pena, que era em mim que ele estava investindo. Um ser humano ingrato, cheio de problemas, de defeito, cheio de limitações, que se fosse no nosso conceito, não valeria a pena enfrentar a morte de cruz, abrir mão de toda a glória que tinha com o Pai para salvar a humanidade. Mas ele deu exemplo de serviço, mas teve recompensa. A Bíblia diz que ele retomou toda a glória e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, e somente nesse nome tem salvação. Então vale a pena servir. Nós não perdemos, nós podemos abrir mão agora, mas ganhamos no futuro. Temos muito mais do que merecemos, temos muito mais do que tínhamos antes, porque o que tínhamos era condenação sobre os nossos ombros por causa do pecado. Ele nos deu a vida. Só isso já basta para nos alegrar, para saltar de alegria. Às vezes eu vejo crente com a cara, parece que ele está indo para um velório quando entra na casa de Deus. Por isso, quando alguém chega com um sorriso, como o Vanderlei chegou, chegando em casa, eu me alegro, eu fico feliz. Por quê? Porque isso manifesta o seu prazer de estar nesse lugar. Eu vejo crente que conta os minutos para estar na igreja, mas não conta as horas que passa no trabalho, não conta as horas que faz para si, e conta os minutos que presta a Deus. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para pensar o que é serviço? O que é servir a Deus de verdade? O que é exaltar a Deus, glorificar com as nossas atitudes, com os nossos atos? Glorificar a Deus com palavra não é importante. Você pode dar glória a Deus se a tua vida não estiver alinhada com a palavra de Deus. Essa glória é vã. Deus não vai receber. A Bíblia diz que Deus rejeitou o culto no passado por causa disso. Ele disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que vantagem há em dar glória com a boca e o coração não está cheio da glória de Deus? O que vale isso? Jesus rejeita esse tipo de adoração. Jesus rejeita esse tipo de culto. Deus rejeita esse tipo de culto. E a Bíblia diz, ou o próprio Jesus diz, que Ele está em busca de verdadeiros adoradores. Por quê? Porque os que estavam dizendo adorar a Ele não estavam sendo sinceros. Eu quero que você pense o que você tem oferecido a Deus, como você tem se apresentado a Deus. É com sinceridade ou é com a sua vontade ou com seu ponto de vista de agradar a Deus? Ou é no ponto de vista bíblico? Irmãos,
A base da igreja é a Bíblia. A base da igreja é a palavra de Deus. Não existe outra base. Poderíamos montar um estandarte de aço para balizar a nossa vida, seria inútil. O que abaliza a nossa vida espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a nossa comunhão com Ele, é o nosso serviço prestado a Ele, é que nos dá, ou que norteia a nossa vida cristã. É o que norteia a nossa vida cristã. Por isso é que Abacuque ouviu a palavra de Deus e temeu e pediu um avivamento. E ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. Talvez hoje a gente tenha tanto e ainda não está conseguindo se alegrar em Deus. Está faltando essa alegria, está faltando esse prazer, está faltando essa disposição, está faltando esse desejo ardente, está faltando sensibilidade espiritual. O crente perdeu a sensibilidade espiritual. Sabe por quê? Porque perdeu a comunhão. Na medida que a comunhão vai deixando de existir, a sensibilidade também. Você já percebeu que na medida que o sangue para de alimentar os seus membros, você vai perdendo a sensibilidade deles? A palavra de Deus é vida, irmãos. Ela gera sensibilidade em nós. A nossa comunhão com Deus é a nossa intimidade com Ele, é a nossa vida diária com Ele. Ela promove a sensibilidade, e quando isso vai faltando, o crente começa a ficar dormente. Aí acontece o que aqueles homens disseram para Jonas: "Aí tu dormente, o que fazes aí?" Jonas estava dormindo enquanto o navio estava se afundando. E tem gente hoje, o mundo está um caos, as almas estão perecendo, e muitos dentro da casa de Deus estão dormentes. Falta sensibilidade espiritual, falta amor pelas almas, falta amor até por si mesmo. Porque quem se ama se dedica a Deus, porque sabe que tem recompensa. Paulo disse isso para os crentes de Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e lerdos. É isso que ele falou? Não. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante. Você sabe o que é constância? Conhece o significado dessa palavra? Eu acho que não tem ninguém aqui que não saiba o que é ser constante. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Mas ele não parou por aí. Sempre abundante ou crescente. Cresça. Viva o que Deus tem para você. Não fique estagnado. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para ficar prostrado. Deus não te chamou para ficar esperando a ordem dos outros. Deus te chamou para se posicionar como cristão. Tem gente que parece que ele está na empresa que trabalha, que tem funcionário que é assim: faz isso, ele faz. Para ali. O encarregado tem que chegar, faz aquilo. Esse tipo de funcionário não vai a lugar algum, porque o patrão enjoa dele, se cansa. Porque nós chegamos no trabalho, nós sabemos o que temos que fazer,
E na casa de Deus também precisamos ter a mesma visão. Não precisamos de ser ditado, faz isso, faz aquilo. Irmãos, daqui a pouco, se bobear, tem que botar o volante para guiar. É ali, ó. Você vai ter que arrumar um banco, sentar por trás dele e ir guiando, dirigindo aonde ele precisa ir, o que ele precisa fazer. Irmãos, se alegre, ainda que falte tudo, mas não deixa faltar a sensibilidade espiritual. Não deixa faltar o temor de Deus. Não deixa faltar o amor pela obra. Não deixa faltar o amor pelas almas. Não deixa faltar aquilo que Deus te chamou para vivenciar. O resto é o resto. Mas o que Deus me chamou e te chamou para viver é para a glória do nome dEle. E às vezes nós estamos vivendo para a glória do nosso nome, para a nossa própria glória. Rapaz, o cara saiu do nada e tem tudo. Rapaz, o cara não tinha nada, hoje ele é rico. Rapaz, o cara saiu de empregado e hoje ele é patrão. Tem gente que está vivendo essa visão. Ele só está vivendo o aqui, o agora. Só está vendo o que ele pode conquistar aqui. E está abrindo mão do reino de Deus. Enquanto Jesus adverte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Essa troca pode causar muito prejuízo na sua vida espiritual. Essa troca pode te causar muito prejuízo na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus. Então não troque, não inverta os valores bíblicos. Abrace a palavra de Deus e seja crescente na obra do Senhor, abundante, sabendo o quê? Que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Agora aqui você trabalha, constrói, morre e não leva nada. É só uma ilusão. A sua glória ficou junto com o seu caixão. Rapaz, o cara era trabalhador, o cara construiu, o cara fez um império, morreu. E o que ele levou? Nada. Porque para lá não leva nem um terrão. A menos que seja aquela terrinha que tem muita gente que tem o hábito de jogar em cima do caixão, né? É só o que resta. É só o que resta. Agora, o que nós investimos no reino de Deus é eterno. Ninguém tira, ninguém pode ofuscar. Então, abra os olhos e faça como Abacuque: ainda que me falte tudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu me alegro nesse Deus. Eu me alegro nesse Deus, porque vale a pena servir a um Deus que não erra, que não falha e que não nos desampara nem sequer um momento, e que provê, como prometeu, o necessário para cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que nós possamos nos aproximar de Deus a cada dia. Estamos chegando ao término, queremos agradecer a todos em nome de Jesus.